Meus amigos e minhas amigas do YouTube, vamos dar sequência aqui ao nosso trabalho, onde estamos fazendo um estudo sobre a improbidade administrativa, né? Nós já falamos sobre a improbidade administrativa, sobre o seu conceito, sobre os sujeitos do ato de improbidade administrativa, né? Sobre o sujeito ativo, o sujeito passivo do ato, e iniciamos um estudo também sobre os tipos de atos de improbidade administrativa. Tudo isso baseado na Lei 8.429, que veio regulamentar o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. E nós vimos aí nesse estudo que fizemos que nós temos 3 tipos de atos de improbidade administrativa. Se pegarmos pela Lei 8.429 de 92, nós vamos perceber que lá, na verdade, são colocados 4 tipos de atos de improbidade administrativa. Um previsto no artigo 9º, um previsto no artigo 10, um previsto no artigo 10A e o outro previsto no artigo 11. Mas nós já falamos sobre isso e concluímos que, na verdade, são 3 tipos de atos de improbidade administrativa. O do artigo 9º, que são aqueles atos que importam em enriquecimento ilícito do agente. O do artigo 10, que aqui eu vou dizer que o 10A também pode ser considerado como um único tipo, né? Que são os atos que acarretam lesão ao patrimônio público. E o artigo 11, que são aqueles atos que infringem os princípios da administração pública. Então, na verdade, nós temos na lei 4 artigos, mas na verdade temos 3 tipos de atos ímprobos. Um do artigo 9º, o segundo do artigo 10 e 10A e o terceiro do artigo 11 da LIA. Tá? E com isso nós encerramos os tipos de atos ímprobos previstos na lei de improbidade administrativa. Mas, como eu disse no último vídeo, não basta que tenhamos os apontamentos de quais são os atos ímprobos, ou seja, quais são aqueles atos ilegais que, uma vez praticados pelos agentes públicos, são considerados como os atos de improbidade administrativa ou atos ímprobos, não é? Se eu já mencionei quais são esses tipos de atos que são proibidos de serem praticados pelos agentes públicos, nós temos que saber também quais são as sanções aplicadas pela lei para punir as pessoas, os agentes públicos, que porventura venham a praticar estes atos. Então, é lógico, não basta a lei criar a proibição. Eu crio a proibição, eu digo o que é proibido, que não pode ser feito, mas eu tenho que ter uma sanção na lei para punir quem burlar a lei, né? Quem praticar esse ato proibido. Então, agora nós vamos ver na sequência quais são as sanções previstas na lei de improbidade administrativa aplicadas aos agentes públicos que infringirem os artigos 9º, 10, 10A e 11 da lei 8.429 de 1992. Mas, antes de adentrar neste tema das sanções, eu não posso deixar de destacar para vocês que, além desses atos ímprobos, desses tipos de atos ímprobos, que nós temos na lei, que cada um deles traz lá as hipóteses exemplificativas do artigo 9º, 10 e 11, que eu disse que não é um rol taxativo, né, que são os incisos desses artigos, que não é um rol taxativo, porque ali podem ser acrescentados outros atos que possam surgir no dia a dia. Então, surge um ato novo, eu vou enquadrar num daqueles 3 tipos, né? Então, eu disse, os incisos de cada artigo não são terminativos, eles não são exaustivos, eles são abertos para que outros possam ser encaixados ali. E eu falo isso pelo seguinte: nós temos o Estatuto da Cidade, que foi criado pela Lei 10.257, de 20 de julho de 2001, que veio criar esse Estatuto da Cidade
para regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, esse estatuto veio estabelecer diretrizes para a política urbana, né? Através deste Estatuto da Cidade, muitas exigências foram criadas para o bom desenvolvimento da política urbana da cidade. E dentre essas exigências, nós temos o plano diretor obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Então, o Estatuto da Cidade veio trazer esta exigência, né? E a não observância das regras previstas no Estatuto da Cidade causam a prática, no caso aqui, pelo prefeito municipal e por qualquer agente público que com ele tenha concorrido para a prática deste ato, de improbidade administrativa. Ou seja, a infringência de determinados atos previstos no Estatuto da Cidade caracterizam atos também de improbidade administrativa. Só que o legislador, ao enumerar essas hipóteses exemplificativas no Estatuto da Cidade, não procurou enquadrá-los nos três tipos que nós vimos, do artigo 9º, 10, 10A e 11 da Lei 8.429. Foram criadas citando-os como hipótese exemplificativa, hipóteses que caracterizam atos de improbidade. Mas o legislador não disse assim, olha, esse é um ato de improbidade do Estatuto que se enquadra no artigo 9º, ou que se enquadra no artigo 10, ou se enquadra no artigo 11. Ou seja, esse não é um ato que faz com que o agente se enriqueça ilicitamente, este é um ato que faz com que o agente cause lesão ao erário, ou este é um ato que, praticado pelo agente, infringe princípios da administração pública. Ou não foi isso que se fez no Estatuto da Cidade. Criou-se a hipótese exemplificativa de determinadas situações que podem caracterizar a improbidade, mas não disse qual o tipo de ato que ele estaria enquadrado. Ficou para o próprio judiciário fazer esse enquadramento, ou para o próprio membro do Ministério Público, ao propor uma ação de improbidade, ou o próprio município, enquadrar esses exemplos que eles trouxeram, essas hipóteses do Estatuto, dentro da lei. De acordo com o Estatuto da Cidade, lá diz que esses atos são atos de improbidade previstos na Lei 8.429 de 92, mas não diz em qual dos artigos nós encaixaríamos essas hipóteses exemplificativas do Estatuto para poder se chegar a uma conclusão de qual tipo de ato nós estamos diante, não é isso? Então é um ato que tem que ser, que ele é praticado pelo prefeito, podendo em determinadas situações contar com a participação de um agente público também, tá certo? E esses atos previstos no Estatuto da Cidade, eles estão declinados no artigo 52 do Estatuto da Cidade, ou na Lei 10.257 de 2001, nos seus incisos de 2 a 8. Então, nós temos 7 hipóteses no artigo 52 do Estatuto da Cidade que podem configurar atos de improbidade administrativa. Eu digo do inciso 2 a 8 porque o inciso 1 do artigo 52 foi vetado, então ele foi excluído. Então, nós temos do 2 ao 8, que corresponde a 7 hipóteses previstas no Estatuto que podem configurar atos de improbidade administrativa. Tá certo? Então, eu não vou entrar nesse campo agora do Estatuto da Cidade, primeiro porque não foi encaixado nos tipos da lei para que pudéssemos seguir o nosso raciocínio lógico que estamos tratando aqui. Eu estou trazendo ao conhecimento de vocês que existem essas situações previstas no Estatuto da Cidade que, uma vez praticado pelo prefeito, pode ser considerado como um ato ímprobo, né? Então, numa outra oportunidade em que a gente for analisar, eu fazer algum comentário sobre o Estatuto da Cidade, nós vamos adentrar de uma forma mais profunda na análise desses atos e trarei aqui para vocês num próximo vídeo, tá certo? Então, eu tenho que pegar esses atos, enquadrá-los em cada uma das situações e mais, saber se ele é um ato doloso, se é um ato culposo,
para que eu possa fazer esse enquadramento de forma correta, tá certo? Mas muito bem, então vamos ao vídeo de hoje, que é o que nos interessa, que fala sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos que porventura venham a cometer atos de improbidade administrativa, tá? Nós temos esses atos previstos na Lei de Improbidade Administrativa no seu artigo 12, tá? Então, no artigo 12 é que nós temos as sanções que são aplicadas aos agentes públicos que cometem atos de improbidade administrativa. Artigo 12 da Lei 8.429 de 1992, resumidamente também chamada de LIA, Lei de Improbidade Administrativa, tá certo? E nesse inciso 12, nós temos 4 incisos que vão mostrar para nós qual vai ser a dosagem da sanção aplicada ou que pode ser aplicada aos agentes públicos quando cometerem esses tipos de atos de improbidade administrativa. Vocês vão ver que a improbidade administrativa ela é uma ação proposta pelo Ministério Público ou pelo município contra os agentes públicos que infringirem esta lei de improbidade. Mas nós sabemos que, às vezes, um determinado ato ímprobo praticado por determinado agente público, ele pode surtir efeitos também, não na esfera civil, né? Na esfera civil, do direito civil só, tá? Como, por exemplo, na lei de improbidade, não quer dizer que seja só um ato de improbidade. Às vezes esse ato praticado pode caracterizar uma improbidade, pode caracterizar um ilícito penal, né? E o indivíduo fica sujeito, o agente público, a responder uma ação penal por isso, e pode surtir efeitos também na área administrativa, né? Por exemplo, se for um servidor público que cometeu este ato, além de poder estar sujeito a responder por uma ação de improbidade, por uma ação penal, ele pode ser acionado em um processo administrativo disciplinar que pode levar à aplicação de uma penalidade no campo disciplinar administrativo, como a suspensão do serviço, uma advertência ou até a demissão do serviço público, dependendo da gravidade deste ato, da lesão praticada pelo agente público. E exatamente o que diz o artigo 12 da Lei 8.429 de 92, que trata das sanções. Está assim redigido o artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Então, vocês vão ver que nós vamos ver algumas sanções agora, que são várias, que podem ser aplicadas para um único tipo de ato praticado, mas que não precisa ser aplicado em bloco. Por exemplo, não precisa aplicar todas as sanções previstas para o indivíduo ou para o agente que publicou um determinado ato. Posso se aplicar uma só, duas, ou como posso aplicar todas também. Aí vai ficar a critério do juiz em saber qual é a pena que ele deve aplicar, que vai responder, o que vai levar com que a pessoa seja realmente punida por aquilo que fez. Então, cabe ao julgador, no exame de cada caso concreto, saber qual a sanção a ser aplicada. Então, no inciso 1, nós temos o primeiro bloco, o primeiro conjunto de sanções. Diz o inciso 1 o seguinte: na hipótese do artigo 9º, da lei, o artigo 12 está se referindo ao artigo 9º, na hipótese do artigo 9º. O artigo 9º é aquele que prevê um dos tipos de improbidade, que é aquele, como eu já disse, que o indivíduo ou o agente público, com a prática daquele ato ilícito, ilegal, ele se enriquece ilicitamente. Então, nós podemos dizer que este tipo de prática de ato é um dos mais graves que existem,
porque a pessoa pode se enriquecer ilicitamente com aquilo, e o legislador considerou isso como um dos mais graves possíveis. E normalmente ele é praticado juntamente com outro tipo. Por exemplo, eu posso praticar um ato aqui, olha, que me enriquece ilicitamente como agente público e que pode também causar um prejuízo ao erário público. Então pode acontecer isso, de ter essa situação, se causar um prejuízo ao erário público. Tá? Então, o inciso 1 do artigo 12 começa dessa forma, diz assim, olha, na hipótese do artigo 9º, que são a prática de atos que levam ao enriquecimento ilícito, quais são as sanções aplicáveis que podem ser aplicadas? Todas em conjunto ou a que o julgador entender conveniente. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio é uma sanção. Ressarcimento integral do dano quando houver é outra sanção. Perda da função pública é outra sanção. Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos é uma outra sanção. Pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Então, isso para a hipótese do artigo 9º, as sanções são essas, previstas no inciso 1 do artigo 12, aquela que o agente se enriqueceu, aquele ato praticado em que o agente se enriqueceu ilicitamente. Inciso 2, na hipótese do artigo 10, na hipótese daqueles atos praticados pelo agente público que causaram lesão ao erário. Quais são as sanções? Ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescido ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos. Na hipótese do artigo 11, aqueles atos praticados pelo agente público que infringem os princípios da administração pública, como da moralidade, da honestidade, enfim, todos aqueles que nós vimos, tá? Quais são as penalidades para esse caso ou as sanções? Ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente público e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. Muito bem. Aí vem o artigo, inciso 4, que foi acrescentado pela Lei Complementar 157 de 2016 ao artigo 12. Então, esta lei acrescentou o inciso 4, que diz o seguinte: na hipótese prevista no artigo 10A, esses aqui são os atos pela prática de atos ímproos pelo agente público, decorrentes da concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. No caso aqui, como já estudamos, relacionados ao ISS, ao Imposto sobre Serviços. Então, quando existe a infringência do artigo 10A, quais são as penas ou sanções a serem aplicadas? Aqui existe o prejuízo ao erário, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Então, são essas as sanções previstas nesses 4 incisos para quem praticar atos de improbidade administrativa que causem enriquecimento ilícito do agente, que
causam lesão ao erário público ou que infringam os princípios da administração pública. E o parágrafo único deste artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa explica o seguinte: na fixação das penas previstas nesta lei, essas que nós acabamos de ler, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Ou seja, na hora de aplicar a pena, no caso concreto, numa ação judicial, né, que o juiz vai sentenciar, ele tem que observar isso aí, olha, levar em conta a extensão do dano que foi causado pelo agente, assim como o proveito que ele, agente, teve, né, proveito obtido com a prática daquele ato. Baseado nisso, o juiz vai fixar a penalidade. 1, 2, 3 ou todas de uma vez só, uma só, depende do que a conclusão que o magistrado chegar no momento de aplicação desta sanção. Tá certo? Nós gostaria de dizer aos senhores também que nós temos, neste rol de sanções, 2 tipos ou 2 espécies de sanções a serem destacadas. De todas essas que eu li para vocês, que estão previstas no inciso de 1 a 4 do artigo 12 da LIA, nós temos 2 tipos de sanções, ou 2 espécies de sanções, que são chamadas as sanções graduadas, tá certo? E as sanções fixas. Então, nós temos sanções que podem ser consideradas como graduadas e as sanções fixas. Quais são as sanções graduadas? São 3. Suspensão dos direitos políticos, multa civil, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. São chamadas sanções graduadas porque na fixação, por exemplo, da suspensão dos direitos políticos, existe um mínimo e um máximo de anos que o agente público vai ficar com seus direitos políticos suspensos. Por exemplo, de 5 a 8 anos, o juiz vai fixar em 5, em 8, ou em 6, ou em 7, depende do juiz. Então ela é maleável, ela é graduada pelo próprio julgador. Assim como a multa civil, existe um parâmetro, assim como a proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos, né, ou benefícios, existe um tempo também previsto na lei. Por isso, essas 3 espécies são chamadas de sanções graduadas. E temos também as chamadas sanções fixas, tá? Então, nós temos a primeira sanção, que é a chamada graduada, um tipo de sanção, né, de classificação dessas sanções na lei, e nós temos as chamadas que são as sanções fixas, que são também de 3 tipos, tá? Nós temos a perda da função pública, né, que ela não é graduada, ela perdeu, é aquela função pública. O ressarcimento integral do dano é um valor também que foi apurado, aquilo também tem que ser ressarcido. Não fala ressarcimento parcial, é integral do dano. Então tem que ressarcir tudo. Perda dos bens ou valores acrescidos licitamente ao patrimônio, que seria a terceira. Também é um valor fixo. Então nós temos 3 espécies ou 3 tipos de sanções fixas previstas nesses 4 incisos do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Repetindo, como sanções graduadas, suspensão dos direitos políticos, multa civil, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. O agente público vai responder por isso. E nas sanções fixas, existe a primeira, a perda da função pública, a segunda, ressarcimento integral do dano, e a terceira, que é a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio público. Então aqui eu encerro esta parte sobre as sanções a serem aplicadas aos agentes públicos que infringirem a lei de improbidade administrativa, ou seja, que praticarem atos ímprobos, atos de desonestidade, atos não recomendados para um agente público.
Então, se porventura vierem a cometer, as sanções são essas. E no próximo vídeo, eu vou começar a explicar e a falar com vocês sobre cada uma dessas sanções. Nós vamos explicar cada uma delas, tá certo? Sobre a suspensão de direito político, sobre a proibição de contratar com o poder público, sobre a multa civil, enfim, todas elas. Aí nós vamos fazer um desdobramento dessa leitura que eu fiz para vocês hoje, desses incisos, desses 4 incisos, tá? Nós vamos ver sobre as sanções graduadas e as sanções que são fixas. E traçar uma relação entre uma e outra e ver como que elas normalmente são aplicadas pelo juiz, tá certo? Então, estou encerrando aqui e gostaria de pedir a vocês que estão me acompanhando, que continuem nos incentivando aí com o seu apoio, né? Assistindo aí o nosso vídeo, deixando o seu ok aí no sininho, deixando o seu like, para que nós possamos continuar fortes para trazer sempre aqui o de melhor para vocês. Para você que ainda não me assistiu ou está me assistindo pela primeira vez a esse meu vídeo, vai aí na tela em vermelho, tem aí, ó, se inscrever, aperte aí, se inscreva, aperte o sininho, venha aí participar com a gente para acompanhar esses nossos trabalhos sobre improbidade administrativa, que é um assunto que eu digo que é um assunto do momento hoje, né, no nosso Poder Judiciário. Se nós pegarmos aí todas as prisões de nossos agentes públicos, todas as ações de maior monta que eles vêm respondendo, juntamente com as empreiteiras, né, com os gerentes, os executivos dessas agências, os governadores, os deputados, é tudo por causa disso, por infringência, essa lei de improbidade administrativa, essa lei que vem acabando com o nosso país, com a nossa economia, e que aos poucos nós estamos reestruturando cada coisa em seu lugar. Aqueles que estão sendo condenados estão devolvendo, é bem verdade que não estão devolvendo tudo, que se apoderaram, mas uma grande parte, e o Brasil vem mostrando aí através do judiciário que tem como corrigir essas distorções, que tem como colocar esses bandidos na cadeia, tá certo? Então até o próximo vídeo, onde eu continuarei falando sobre essas sanções aplicadas aos agentes públicos que porventura cometem ou venham a cometer atos de improbidade administrativa. Até mais.